Olá, alunos, bom dia. Vamos a mais uma correção da atividade da semana 14, certo? Então, lápis, borracha, caderno aí próximo de vocês, para nós iniciarmos as correções. Só um detalhe que vocês devem prestar atenção é que nessa semana há algumas questões que são de cunho pessoal, tá certo? São aquelas questões que vocês vão responder de acordo com o entendimento de vocês. Então, vamos lá. O nosso tema dessa semana que nós estávamos trabalhando era diversidade. Então, quando eu falo de diversidade humana, eu falo das diferentes formas das pessoas serem, né? Quando eu falo formas, eu falo tanto uma forma estética, visual, certo? Como a forma comportamental, o comportamento das pessoas. Então, nós falamos de diversidade porque as pessoas elas se apresentam de diversas formas, né? Diferentes formas de pensar, de agir, de se vestir, enfim, diferentes gostos. Isso torna a nossa sociedade bem plural, bem diversa, tá bom? E aí eu coloquei alguns questionamentos para vocês fazerem, pensarem com vocês, refletirem. Como nós nos enxergamos e como nós enxergamos o outro. Já parou para pensar como é que você se enxerga? Não é com o que você se enxerga, é como você se enxerga. Já olhou para si, para os seus defeitos, para as suas qualidades? É fácil? Será que é tão difícil assim se auto-enxergar, apontar os nossos próprios defeitos? Porque parece que é mais fácil apontar o defeito do outro. Como nós enxergamos o outro? Como é que você enxerga o outro? Quando eu falo outro, é o seu semelhante, o seu próximo. Como é que você enxerga ele? Você enxerga ele esteticamente, né? A questão da beleza, vamos já falar sobre ela, ou pelos valores que essa pessoa possui. Existe um padrão de beleza? Existe uma beleza padrão? E essa é a beleza perfeita. Existe uma perfeição, uma pessoa perfeita em relação à beleza. O que é ser bonito? O que é ser bonito para vocês? É uma pessoa bem arrumada, é uma pessoa bem vestida, é uma pessoa que tem um corpo bonito, esse corpo perfeito, é uma pessoa de valores, de princípio, de caráter. O que é ser feio? Feio, na visão das pessoas, é uma pessoa mal vestida, que não sabe se expressar, é uma pessoa que não tem valores, que não respeita os outros. O que é esse ser feio para vocês? Se você respeita o outro pela forma que ele se veste, que ele se comporta, você respeita? Ou você finge que respeita? Ou você acha que respeita? Ou você acha que finge que respeita e não imagina que o outro sabe que você não respeita? Parece que trava-língua, né? Você gostaria de ser discriminado por sua forma de falar, agir, e etc? Pelo visto, não, né? Mas será que você faz isso com o outro? Será que você está respeitando a forma que o outro pensa? Será que você está respeitando a forma como o outro se expressa? Ou não? É bom você pensar sobre isso. As leituras que nós vamos fazer, né, nos fará pensar a respeito e não encontrar respostas exatas, mas sim fazer reflexões sobre esse tema tão complicado, tão abrangente. Então, nós temos aqui o poema da Tatiana Belink, que fala sobre a diversidade, né? Que as pessoas se apresentam de diferentes formas, e isso é o que nos torna único. E a música ser diferente é normal, não é? O que é ser diferente? O que é ser normal? Nós podemos pensar sobre isso também. E após a leitura, né, eu coloquei um vídeo com a música, eu creio que vocês tenham lido o poema. Após a leitura, vocês iam fazer essas reflexões e iriam responder as seguintes perguntas. A número 1. Que semelhança você consegue perceber entre o poema, diversidade, e a música, ser diferente é normal? E aí alguns disseram que tanto a música como o poema tratava das diferenças que o ser humano tem, dessa diversidade.
que a nossa sociedade é composta, mas que mesmo assim a diferença é o que torna as pessoas únicas, que ser diferente do padrão é normal, porque que graça teria todo mundo igual. Enfim, foram diversas respostas que vocês tiveram e que estavam corretas. Os compositores afirmam que todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Você concorda com esse pensamento? Justifique sua resposta. E alguns disseram que sim, porque independente de cor de pele, de padrão de beleza, de rico, de pobre, todo mundo tem que ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, porque todos nós somos seres humanos e devemos ter o mínimo de respeito, certo? E direito ao que é comum para todos. Não é porque um é pobre, outro é rico, que um vai ter mais benefício. Infelizmente é assim, mas a verdade era para que todos tivessem os seus direitos assegurados de forma igual, não é? Infelizmente é assim, uns com mais, outros com menos. Mas o que importa é a nossa reflexão sobre isso, o nosso conhecimento. A questão 3 pede para você reler a estrofe da música, a primeira. Então temos lá. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Você vai iria identificar nessa estrofe dois adjetivos que estão flexionados no plural para concordar com o substantivo ao qual se refere. Então, o substantivo seria a palavra olhos, e os adjetivos seriam maiores e orientais, que estão colocados no plural para concordar com o substantivo olhos, que também está no plural. A questão 4 pede para você reler a terceira estrofe e retirar, certo? Todos os adjetivos presentes nesta estrofe. Então, igual, legal, diferente, normal, são os adjetivos presentes aí na estrofe. Tá bom? A questão 5, ela é pessoal e diz o seguinte: na sua opinião, o que falta nas pessoas para que as diferenças sejam tratadas com igualdade? Falta empatia, alguns disseram, falta respeito, falta bom senso, faltam punições para as pessoas que discriminam as outras, falta conhecimento, enfim. Muita gente colocou algumas dessas respostas. E, de fato, né, falta o amor ao próximo, falta se colocar no lugar do outro, né, ter empatia, falta o respeito. A questão 6 pedia para você pesquisar uma música, poema, filme ou qualquer outro gênero, certo, que abordasse esse mesmo tema. Então, alguns colocaram filmes como Extraordinário, colocaram poemas, poesias, cordéis, trechinhos, né? Músicas, enfim, que tratavam dessa questão da diversidade, do respeito à diferença, né? Do respeito às diferenças, perdão. E cada um colocou, pesquisou aquilo que o tema lhe chamou a atenção e colocou aqui na questão 6. A questão 7, nós praticávamos, pedia para você escrever o plural das frases. E aí boa parte acertou, mas aí só uma observação da palavra qualquer, que ela tem um plural, certo? Quaisquer, tá bom? Ela é a única palavra em que o plural dela, você vê que a mudança acontece aqui, ó, no meio, né? Quaisquer. Era qualquer, e a troca do L pelo S. Você fica quaisquer. E outra coisa que muitos não fizeram foi a flexão do verbo é, certo? Que aí no plural fica são. Aqueles equipamentos são úteis. Quando esse é, ele flexiona para o plural, ele deixa de ter essa função aqui de é, tá? E fica são, que é a flexão do verbo ser, tá certo? Então, para quem errou, observa direitinho aqui as frases e corrige em seu caderno, tá certo? Essa foi a nossa atividade bem curtinha, bem leve,
Parabéns àqueles que fizeram, que sempre fazem. Parabéns àqueles que começaram a fazer. E nos vemos em breve, muito breve. Tá bom? Então, para finalizar, eu trouxe aqui essa frase da Clarice Lispector, escritora, que diz o seguinte: liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. Então, o significado da frase, vocês que vão dizer, refletir aí, pensem para vocês. O que ela quis dizer com isso? Que liberdade é pouco. O que ela deseja ainda não tem nome. Então, vocês podem imaginar o que ela quis dizer com isso. Tá bom? Então, tenham todos uma excelente semana de estudos. Que Deus abençoe vocês. Saudades é a palavra, mas esperando que em breve nós estejamos juntos. Então, um abraço, um cheiro no coração de cada um e até mais. Tchau, pessoal.